Você sabe o que os robôs agrícolas podem fazer na agricultura hoje em dia? Nesse vídeo, o professor e pesquisador Antônio Leite, da Universidade da Noruega, vai nos apresentar os diferentes tipos de robôs hoje no mercado, suas potencialidades, desafios e tudo aquilo relacionado com a agricultura moderna, agricultura digital. Antes, porém, clique em gostei, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Meu nome é Antônio Leite, então atualmente eu sou professor pesquisador na área de robótica agrícola na Universidade Norueguesa das Ciências da Vida. Ele está localizado em Oslo, uma cidade de 15 mil habitantes, a 30 quilômetros de Oslo, na Noruega. Primeiramente, eu quero agradecer à Universidade Federal de Viçosa e ao canal Agricultura A a Z pelo convite, em especial ao professor Luiz Borém, que me contatou. Para mim, é uma grande satisfação pessoal e profissional poder participar e contribuir de alguma forma para a disseminação da robótica e da automação da agricultura de precisão no Brasil. O tema da minha palestra é Robótica na Agricultura, Desafios e Oportunidades, em que pretendo apresentar um resumo sobre o uso de robótica na área agrícola no Brasil e no mundo. Pode para a próxima apresentação. Então, todos nós sabemos, como já foi apresentado, né, que a agricultura enfrenta enormes desafios devido às mudanças climáticas e aumento da população mundial. E segundo a Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, nos próximos 50 anos, deve-se aumentar a produção de alimentos em aproximadamente 70% através do uso de novas tecnologias, para evitar a fome em escala mundial. Sabe-se que o aquecimento global já está causando secas e chuvas mais intensas ao redor do mundo, isso é visível, inclusive modificações no calendário agrícola de alguns países. Essas mudanças climáticas implicarão em um grande desafio para as máquinas agrícolas convencionais, que poderão causar danos significativos ao meio ambiente e aos campos agrícolas. Então, quais são os desafios e oportunidades encontrados nos campos agrícolas? Primeiro, o alto custo da logística e manutenção de equipamentos. Segundo, as tarefas agrícolas estão sujeitas a erros sistemáticos por parte dos trabalhadores. Finalmente, o ambiente agrícola é, em geral, hostil aos seres humanos. Então, uma solução alternativa para tais problemas seria o uso de robôs agrícolas. Mas, por quê? Por que precisamos desses tipos de robôs? Quais são os benefícios do uso de robôs na agricultura? Primeiramente, os robôs podem executar tarefas em ambientes hostis aos seres humanos e realizar um assessoramento com maior precisão e acurácia. Segundo, a rápida capacidade de processamento de uma grande quantidade de dados de natureza distinta facilita a detecção de anormalidades. Todos esses fatores podem auxiliar o fazendeiro a uma tomada de decisão mais eficaz, eficiente e segura. É válido ressaltar que atualmente a robótica agrícola ainda não é um investimento, ainda a médio e longo prazo, não é um investimento que demanda muita dedicação e ainda é preciso que desenvolva uma certa confiabilidade do fazendeiro. A robótica agrícola é uma área multidisciplinar, todos nós sabemos, ela envolve múltiplas áreas de conhecimento, e, por exemplo, engenharia mecânica, ciência da computação, bem como agronomia, por isso demanda investimentos e projetos de P&D a médio ou a longo prazo. Segundo a International Federation of Robotics, no seu documento anual publicado em 18 de setembro de 2019, existem atualmente 5.800 robôs atuando na indústria de produção de leite e 720 unidades atuando na área de agricultura do Brasil e no mundo. E ainda, segundo a estimativa da IFR, em 2022, esse número aumentará para aproximadamente 2.400 unidades. Temos que conferir. Dentre as aplicações com maior demanda, destacam-se a remoção de ervas daninhas e a pulverização de precisão, buscando uma agricultura cada vez mais sustentável e com menor desperdício de insumos. Atualmente, esses robôs de diversos tipos atuando na agricultura. A gente pode ver isso nos demais artigos científicos, em vídeos que a gente consegue baixar no YouTube. Eles operam de maneira autônoma ou semi-autônoma. Então, quais são as principais aplicações de robôs aéreos na agricultura? Eu só vou mencionar rapidamente, né? Temos as inspeções de áreas agrícolas, sensoramento remoto, mapeamento de campos, medição multiespectrais. Eles têm sido utilizados principalmente para inspeção de áreas, né? De difícil acesso e pulverização. Aqui vale ressaltar as limitações do drone com relação à autonomia de operação e à capacidade de carga, quando comparado aos robôs terrestres. Porém, robôs aéreos possuem diversas vantagens sobre os robôs terrestres, pois eles não compactam o solo ou danificam as plantas e possuem maior capacidade de mobilidade e manobrabilidade.
No futuro, uma coisa que já estamos desenvolvendo aqui na Noruega, uma ideia interessante consiste em desenvolver uma plataforma robótica híbrida, combinando as vantagens de ambos os sistemas robóticos, terrestre e aéreo, para obter uma solução mais eficaz, eficiente, segura e também seja viável economicamente. Vamos focar então nos robôs terrestres para a agricultura. Robôs terrestres com rodas ou esteiras vêm atuando principalmente em colheitas autônomas e remoção de ervas daninhas, monitoramento do solo em campos abertos, pulverização, viveiros e inspeção de cultivos em linha, bem como classificação e embalagem de produtos. Existem também as plataformas robóticas agrícolas, que incorporam mais de uma atividade mencionada, tornando-se um sistema mais completo e adequado para grandes produtores. Obviamente, o custo dessas plataformas é muito maior. Em aplicações de coletas automatizadas, podemos citar, por exemplo, os robôs da Universidade de Queensland, da Austrália, para pimentões, da Agrofood, da Bélgica, para uvas, da Universidade de Wageningen, da Holanda, para pepinos, da Root AI, dos Estados Unidos, para tomates. Essas soluções foram desenvolvidas utilizando robôs industriais comerciais, colhedores específicos para cada tipo de fruta e algoritmos de aprendizado profundo para reconhecimento da fruta e do caule das plantas. Duas outras aplicações chamam a atenção na questão de criatividade, de inovação. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que são os robôs, então, da Abundant, que é um colhedor de maçãs a vácuo, e o robô da Agrobot, que é para a colheita de morangos. Esse é o robô que eu vou mostrar agora aqui no vídeo a seguir. Então, vamos verificar como funciona esse robô da Agrobot. Ele se parece muito com um trator, mas é um robô autônomo que pode operar em campos abertos ou polytunnels. O Agrobot utiliza câmeras e braços robóticos para detectar e coletar as frutas maduras através de algoritmos de visão computacional e aprendizado profundo. E o morango é depositado diretamente em bandejas para depois ser classificado e embalado. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo bastante interessante sobre o robô Agrobot trabalhando num túnel de morango. Aqui vemos o robô realizando a colheita de morangos dentro de um politúnel, utilizando diversos braços robóticos simultaneamente, graças ao uso de algoritmos de prevenção de colisão e desvio de obstáculos. Veja que o morango é depositado diretamente em bandejas. O Agrobot também pode ser utilizado para a colheita de morangos em campos abertos, bastando apenas reconfigurar via software o posicionamento dos braços robóticos e dos colhedores de morango. Bastante interessante, não é? Agora vamos conhecer alguns robôs móveis terrestres utilizados para remoção de ervas daninhas de maneira mecânica ou através de pulverização precisa. Os robôs TED e Dino, da Naio, da França, que operam de maneira autônoma em vinhedos e campos abertos. O robô Hortibot, da Bayer, na Alemanha, que utiliza um sistema de pulverização inteligente. E o robô Dagbot, da Universidade de Queensland, da Austrália. Só um minutinho. Que detecta, classificação e pulveriza as ervas daninhas com 90% de acurácia. Mas também utiliza um tipo de enxada para remoção mecânica. O robô ARA da Eco Robotics, da França, é o único modelo dentre os robôs representados que utiliza energia solar para a locomoção e pulverização de ervas daninhas. Esse robô aqui do meio, o robô Adigo, ele é um robô da Adiga em nome da empresa. O Asterix foi desenvolvido aqui na Noruega, é um robô norueguês. Então vamos conhecer alguns detalhes desse robô bastante interessante, o robô ARA, que é o único robô desses que eu citei que trabalha com painéis solares. Ele também pode ser aplicado para inspeção e aquisição de dados e fenotipagem, possui um peso máximo de 130 kg, ou seja, não compacta excessivamente o solo. Ele se move de acordo com trajetórias previamente definidas via RTK e GPS e é alimentado por energia solar, como eu mencionei, podendo trabalhar até 12 horas por dia. Agora vamos dar uma olhada nesse vídeo bastante interessante sobre o robô ARA operando em um campo agrícola. Aqui vemos o módulo RTK GPS, que está instalado na parte superior da base do robô. Essa base no formato de mesa permite a captação de energia solar de maneira mais eficiente. Na parte inferior da base, pode verificar os dois mecanismos paralelos operando simultaneamente para a pulverização e remoção mecânica de ervas daninhas. São dois braços paralelos. A identificação de erva daninha através de visão computacional e algoritmos de aprendizado profundo permite uma pulverização de alta precisão, reduzindo em aproximadamente 90% o uso de herbicidas. Bastante interessante, né? Existem também outras aplicações que estão sendo executadas por robôs móveis terrestres no mundo. Por exemplo, o robô Mamute da Cambridge Consultants para cultivo de pomares, aqui em cima.
O robô da Vini Robot para poda e cultivos em vinhedos. O robô da Terra Map para fenotipagem e estimação de biomassa de sorgo. O robô Lettuce Bot da Blue River para roçada e semeadura de alface. E o robô da Robot para navegação autônoma e inspeção de campos de milho. Uma outra aplicação interessante, eu já vou voltar, seria esses robôs para viveiros e berçários da Omniveil. E eu vou mostrar agora em seguida para vocês como é que esses robôs funcionam. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de tarefas que são executados em viveiros e berçários, que é uma operação bastante importante na agricultura. Esse robô da Omniveil HV100 é uma plataforma móvel escalável e flexível para manuseio de materiais. Ele também pode ser aplicado para fins agrícolas, mantendo o espaçamento entre os vasos, modificando as suas posições quando necessário e também recolhendo os vasos para proteção sazonal. Segundo o proprietário da empresa, Chris McCork, as plantas podem ficar até 24 meses sem serem tocadas pelos seres humanos. Agora vamos assistir esse vídeo bastante interessante, mostrando como esses robôs funcionam em um berçário. Os robôs utilizam ferramentas simples para a manipulação dos vasos de planta, também utilizam algoritmos de planejamento de trajetórias para definir melhor o caminho entre os vasos a fim de economizar energia. Finalmente, a partir de algoritmos de prevenção de colisão, detecção de obstáculos, os robôs são capazes de evitar colisões entre eles ou com os vasos de plantas. Imagina um ser humano tendo que fazer isso todos os dias, né? O trabalho que seria, né? Ok. Espero que vocês tenham gostado. Vamos falar um pouco, então, agora das plataformas robóticas. Elas são completamente autônomas e podem realizar diversas tarefas agrícolas, todas combinadas. Por exemplo, monitoração, inspeção, fenotipagem, remoção de ervas daninhas. Para isso, elas precisam de apenas de pequenas e rápidas modificações em suas estruturas mecânicas, que podem, inclusive, ser realizadas no campo. Alguns exemplos são o robô Grizzly, da ClearPath, com seu design robusto à prova d'água, o robô Ladybird, da Universidade de Sydney, movido a energia solar, o robô da AsiForge, que pode utilizar dezenas de ferramentas agrícolas, o robô Bonnie Robot, da Bosch, que foi uma das primeiras plataformas robóticas agrícolas a ser desenvolvida no mundo, o robô Puma Agri, da Citia, que estima uma venda de 500 unidades desse robô até 2023. E, finalmente, o robô Torvald, da Saga Robotics, que é o robô aqui da minha universidade. As informações mais detalhadas sobre as características de cada desses robôs podem ser encontradas nos sites dos fabricantes que estão disponíveis na internet. Basta apenas usar os nomes desses robôs. Vamos falar um pouquinho, então, dos robôs agora agrícolas no Brasil. Existem algumas iniciativas bastante interessantes de implantação de robôs agrícolas terrestres no Brasil. A Jacto, por exemplo, tem desenvolvido veículos tripulados para plantio, colheita de cana, café e adubo. Recentemente, o pulverizador autônomo, o Airbus 4000 JAV, foi desenvolvido para pulverização de precisão. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Ok, voltamos. Esse robô Airbus 4000 é um veículo a diesel que pode ser controlado remotamente de maneira individual ou em comboio, que também possui capacidade de detecção de obstáculos. A Embrapa Instrumentação, em parceria com a Escola de Engenharia da USP de São Carlos, vem desenvolvendo também alguns protótipos de robôs para a agricultura desde 2011, visando o mapeamento do solo, monitoramento de saúde das plantas e inspeção de pragas. Aqui a gente consegue avaliar, né, a evolução desses robôs. Começou em 2011 com o RAM, 2013 com o AgriBot, depois 2014 com esse Jeep Miran One e depois o outro Jeep Miran 2 em 2019. Vamos falar um pouco então da plataforma Torvald, que é o robô que é desenvolvido aqui na minha universidade. O robô Torvald é uma plataforma móvel, multiuso, modular e reconfigurável que pode realizar diversas tarefas agrícolas de precisão, como por exemplo capina, colheita e fenotipagem. Sua configuração mecânica omnidirecional, com 8 motores, 2 por roda, com suspensão e tração nas 4 rodas, permite uma maior manobrabilidade e versatilidade para a navegação autônoma em diversos ambientes, como, por exemplo, hortas, politúneis, pomares e campos abertos. O robô Tovo também pode ser usado para transporte de caixotes e bandejas, bem como fenotipagem, como a gente pode ver aqui nessas imagens. Outros serviços essenciais são corte de grama para forragem, remoção de ervas daninhas e amostragem do solo. Então vamos assistir esse vídeo clipe da Saga Robotics sobre a plataforma Torvald, acordando
às 4 da manhã em uma fazenda numa fazenda no Reino Unido para realizar um serviço de controle de fungos em morangos. O robô navega de maneira autônoma da sua garagem até a área de plantio, utilizando um método de navegação por fusão de sensores, como RTK, GPS, IMU e câmeras. Como o robô já conhece o mapa da área de plantio, o fazendeiro apenas determina qual é o politume e qual é a fileira dentro do politume escolhida que deve ser tratada. Segundo os estudos recentes da NMBU, o tratamento com luz ultravioleta é tão eficaz quanto a pulverização convencional para a remoção de fungos em morangos. Vale ressaltar que esses fungos, eles crescem durante a noite, e quando você faz essa aplicação, eles precisam da luz do dia para se desenvolver. Quando você faz essa aplicação à noite, eles não têm tempo suficiente para se recuperar e eles acabam morrendo. Vale ressaltar aqui que é necessário seguir protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde para realizar essa aplicação. Por isso, a aplicação é feita à noite. Depois da tarefa, o robô volta para a garagem. Atualmente, existem 16 desses robôs operando em fazendas de morango no Reino Unido. Bom, agora será apresentado rapidamente alguns estudos de casos bastante interessantes e desafiadores na área de robótica agrícola, em que eu tive a oportunidade e o prazer de participar juntamente com os meus colegas e alunos da NMBU, da PUC-Rio e da UFRJ, desde 2016 a 2020. São eles o projeto TIBA, o projeto Soybot, a colheita autônoma de morangos e, finalmente, a classificação e contagem de tomates. Esse mosaico apresenta algumas imagens dos projetos de P&D na área de robótica agrícola que foram desenvolvidos nesse período de 4 anos. Na parte superior, pode-se visualizar as imagens do robô Soybot, operando em plantação de soja e algodão, na Bahia. Na parte central, no lado direito, pode-se visualizar uma imagem do robô Tiba nas plantações de cana-de-açúcar em Presidente Prudente, aqui, nessa regiãozinha aqui. Na parte inferior do lado esquerdo e no centro, pode-se visualizar algumas imagens obtidas das fazendas de morango e de tomate. Vamos dar uma olhada, então, quais são as principais áreas de pesquisa compreendidas em todos esses estudos de caso. Bem, modelagem e controle de sistemas robóticos, que são baseados em técnicas de controle clássicas e avançadas, por exemplo, controle adaptativo e controle robusto. Isso será tudo combinado com algoritmos de inteligência artificial, baseado em aprendizado de máquina, aprendizado profundo, aprendizado por reforço, bem como técnicas de visão computacional. Então, a ideia-chave é combinar todas essas metodologias para aumentar o nível de autonomia e confiabilidade do sistema robótico. Vamos iniciar o estudo de caso pelo projeto TIBA. TIBA é a sigla para Targets for Intelligent Bioenergy Agriculture, desenvolvido em parceria com a NMBU, a PUC-Rio e a UMOI Bioenergy, que é uma fazenda de produção de cana-de-açúcar em Presidente Prudente. O objetivo é desenvolver uma plataforma robótica amigável e de baixo custo para monitoramento da saúde da cana-de-açúcar. A configuração mecânica é bastante simples, do tipo skid steering, e utiliza 2 motores para mover cada par de rodas laterais. Se os 2 pares de rodas laterais têm a mesma velocidade, o robô se desloca para frente ou para trás. Se cada par de rodas laterais tem velocidade diferente, o robô realiza curso para a direita ou para a esquerda, ou em torno do próprio eixo. A navegação pode ser realizada via controle remoto ou de maneira autônoma, utilizando, por exemplo, fusão de sensores como câmeras, LiDAR, encoder e sensor solar. As principais atividades a serem realizadas é o mapeamento autônomo para catalogar plantas, coletar amostras de solo, identificar pragas, classificar os solos e monitorar a saúde das plantas. Aqui a gente pode ver algumas imagens do robô em operação, apenas para a coleta de dados em Presidente Prudente. Aqui eu vou mencionar rapidamente alguns exemplos de pragas e doenças que atacam a cana-de-açúcar. Nesse caso, para a tarefa de inspeção, o robô deve possuir um sistema sensorial avançado, composto por diferentes tipos de câmeras, RGB, multispectrais, e uma capacidade de aprendizado baseada em aprendizado de máquina para identificar corretamente o inseto e a doença. Então vamos assistir esse vídeo bastante interessante sobre os primeiros experimentos realizados com o robô Tiba na fazenda UMOI Bioenergy, em Presidente Prudente, São Paulo. Nesse experimento, o robô foi controlado remotamente, foi utilizado como uma plataforma sensorial para capturar informações relevantes sobre o ambiente agrícola da cana-de-açúcar. Essa visita também foi utilizada para entender os desafios e oportunidades para a navegação autônoma dentro desses túneis de cana-de-açúcar e no terreno irregular, que é cheio de buracos e ondulações, buracos de tatu. Veja que, apesar do terreno ser lamacento e de difícil acesso, o robô Tiba apresenta uma ótima capacidade de manobra e movimentação. Atualmente, o robô Tiba já opera de maneira autônoma e novos testes de campo foram realizados nos campos experimentais da Embrapa Agrobiologia, em Seropédica, no Rio de Janeiro.
Por exemplo, verificou-se que existe um padrão térmico dentro das fileiras causadas pela diferença de temperatura nas folhas e no terreno, que pode ser utilizada para navegação autônoma com câmeras térmicas, inclusive no período da noite. Isso já foi um trabalho publicado em 2019. Opa, acho que tem mais um videozinho aqui, deixa eu ver. Não. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o projeto Soyboat, que compreende o desenvolvimento de um robô móvel autônomo de baixo custo para realizar missões de monitoramento, inspeção e plantação de soja e algodão na Bahia. A ideia principal desse projeto é complementar o trabalho do pragueiro, esses dois senhores aqui que caminham, né, continuamente em uma determinada região e não apenas e fazem uma amostragem ponto a ponto. Esse projeto de P&D é fruto de uma colaboração entre empresa, universidade e centro de pesquisa, né, Solinfitec, PUC-Rio e Embrapa Agrobiologia. Aqui a gente apresenta algumas informações úteis a respeito do sistema mecânico, sensores e atuadores do robô Soyboat, apenas para ilustrar. É um robô móvel tipo differential drive, sua estrutura mecânica é reconfigurável em altura e largura, para operar tanto em soja como em algodão. Possui 3 câmeras que são utilizadas para navegação autônoma e 5 câmeras para inspeção de pragas e doenças. Os modos de operação são autônomos e remoto, com joystick ou tela do celular. O peso desse robô é de aproximadamente 350 kg e a sua velocidade máxima é de 1,2 metros por segundo. E possui uma capacidade de operação, uma autonomia de aproximadamente até 8 horas. Aqui a gente pode ver algumas imagens do robô nas fazendas na Fazenda São Francisco, na Bahia. Novamente aqui apresenta-se alguns exemplos de insetos que atacam as plantações de soja e algodão e que devem ser identificados pelos algoritmos de aprendizagem de máquina. Esse trabalho de pesquisa está em fase de andamento, com dissertações de mestrado concluídas, inclusive uma publicação em conferência internacional na Rússia, que está sendo mostrada aqui embaixo. Obviamente, a ideia aqui é utilizar inteligência artificial e aprendizado de máquina. Alguns exemplos de doenças comumente encontradas em soja e algodão, que são causadas por bactérias, fungos ou vírus e que afetam as flores da planta e, consequentemente, a produção. Esse trabalho de pesquisa ainda não foi iniciado, esperamos que em breve isso possa ser o tema de uma dissertação de mestrado. Agora vamos ver os primeiros vídeos experimentais do robô Soyboat, de navegação autônoma, realizado na Fazenda São Francisco, em Barreiras, na Bahia. Na figura da esquerda é possível verificar o funcionamento do método de segmentação de imagem, robusto a variações na luminosidade do ambiente para a navegação. Na figura da direita, pode-se visualizar o robô Soyboat navegando autonomamente na plantação de algodão. Atualmente, o projeto Soyboat 2 já está em andamento e um novo protótipo de peso e dimensão reduzida estão sendo construídos. O objetivo agora não é somente identificar insetos, mas também identificar a presença de ervas daninhas, coletar dados a respeito da germinação das plantas e fenotipagem. Atualmente, esse robô já está pronto e em breve estará em fase de comercialização pela Solinfitec. Uma outra aplicação desafiadora e repleta de oportunidades de pesquisa é a colheita autônoma de morangos. Na figura do lado esquerdo, é possível verificar a primeira montagem experimental com o robô Mitsubishi de 5 graus de liberdade, uma câmera estéreo, uma caixa de coleta, uma tesoura e um morango a ser coletado. Nas figuras do lado direito, pode-se verificar a melhoria realizada no aparato experimental, com o uso de um robô cartesiano e um coletor autônomo de morangos repleto de sensores. Alguns desafios e oportunidades para a colheita autônoma, primeiramente, são o projeto e a construção de coletor. Em seguida, pode citar oclusões e obstáculos vistos nas figuras A1 e B1, agrupamento de diferentes níveis de maturidade de fruta, variações na luminosidade do ambiente conforme o robô se move, dentre outros fatores. O sucesso dessa atividade requer o desenvolvimento de diversas ferramentas de visão computacional, aprendizado profundo e planejamento de caminho. Então, vamos assistir esse videoclipe sobre os primeiros experimentos realizados com o novo aparato experimental para a colheita autônoma de morangos e uma fazenda de morangos em Silien, aqui na Noruega. Veja aqui que existem dificuldades e desafios, como, por exemplo, agrupamento de morangos, oclusões, obstáculos, diferentes níveis de maturidade, inclusive morangos congelados. O algoritmo de segmentação da imagem deve ser robusto o suficiente para sempre fornecer uma característica da imagem confiável, a fim de garantir a coleta bem-sucedida de morangos de interesse. Veja que os robôs tradicionais foram substituídos por esses robôs cartesianos, que são mais fáceis de ser controlados. A gente não tem problema de singularidade, o planejamento de trajetória é muito mais simples.
Finalmente, vamos apresentar rapidamente algumas ideias sobre o tema de classificação e contagem de frutos. Algumas das demandas para essa atividade são: primeiro, a identificação precisa da linha de tomate dentro da estufa que deve ser colhida e que possui melhor rendimento. Identificar possíveis problemas na forma de cultivo de tomate cereja, que é de bastante interesse aqui na Noruega. Fornecer informações precisas para a colheita robótica no futuro e reduzir os erros de classificação e contagem de tomate baseados na detecção de classes. Na figura da direita, é possível verificar como a detecção de objetos baseada na detecção de classes e retângulos de delimitação é realizada, por exemplo, identificando carro, cavalo, pessoa e cachorro. Obviamente, isso tudo baseado em visão computacional, combinado com aprendizado profundo. No caso de tomates, a classificação de agrupamento é bastante simples: vermelho, verde ou misto. Agrupamentos vermelhos e mistos são considerados maduros. Agrupamentos verdes não estão prontos para a colheita. As regras de classificação são definidas de acordo com a porcentagem de pixels de tomates verdes em um agrupamento. Se a percentagem é menor que 3%, o agrupamento é classificado como vermelho. Se é maior que 15%, o agrupamento é classificado como verde. Finalmente, se a percentagem está entre 3 e 15%, o agrupamento é classificado como misto. Obviamente, essas faixas de valores para as percentagens são definidas de acordo com o fazendeiro, mas podem ser modificadas facilmente através de uma simples edição da linha de código e o novo treinamento do algoritmo de inteligência artificial. Então, vamos assistir esse vídeo clipe bastante interessante sobre os primeiros experimentos de classificação e contagem de tomates em uma fazenda de tomate cereja, em si, na Noruega. Nesse projeto, 2 métodos de classificação de contagem foram desenvolvidos. No primeiro, denominado de método contínuo, os agrupamentos localizados são analisados continuamente desde o início, quando entram na cena, até o fim, quando saem da cena. No segundo, denominado método da linha, os agrupamentos são analisados apenas durante o tempo que cruzam a linha azul no centro da tela. Ambos os métodos, obviamente, possuem vantagens e desvantagens. No método contínuo, os agrupamentos são monitorados durante todo o momento, aumentando o custo computacional. No método da linha, o custo computacional é menor, mas pode ocorrer oclusões de agrupamentos e esses agrupamentos escondidos não serão computados no fim. Essa metodologia de classificação e contagem pode ser estendida para outros tipos de plantações, por exemplo, morangos, maçãs e uvas, dentre outros. Uma vez que esses agrupamentos são detectados, você pode trazer um robô para fazer a colheita. Para concluir, vamos assistir esse videoclipe bastante interessante, que são resultados recentes, realizados esse ano, sobre classificação de atividades de catadores em campos agrícolas, para inspeção com robôs móveis, para interação com robôs móveis agrícolas. Os robôs são acionados quando o catador termina a colheita e auxilia no transporte das caixas, evitando que o catador carregue as caixas pesadas até a área de lavagem e empacotamento das frutas. A ideia-chave é identificar, usando machine learning e deep learning, as atividades do catador para saber se ele está colhendo, transportando, descarregando, esperando o robô ou mesmo ocioso. Isso auxilia bastante com o custo de logística, porque esse catador ele vai ter menos problemas para carregar essas caixas pesadas e você vai ter uma economia no tempo e, obviamente, você vai ter redução de custos de logística. Bom, finalmente aqui a gente apresenta algumas conclusões e perspectivas sobre o uso de robôs na agricultura, que são, por exemplo, a automatização das tarefas cansativas e entediantes para o trabalhador de campo, aumentando seu tempo livre e melhorando a sua qualidade de vida, aumento da segurança e precisão das atividades agrícolas em geral, aumento do rendimento da colheita e redução de custos com fertilizantes e herbicidas, redução do desperdício em toda a cadeia de abastecimento, desde o pequeno produtor até o consumidor, e, obviamente, melhoria na sustentabilidade ambiental da agricultura. Portanto, os robôs agrícolas eles podem auxiliar os trabalhadores e fazendeiros a realizar uma gestão mais eficaz e eficiente das atividades agrícolas, principalmente em situações de crise econômica agravadas por uma pandemia global que estamos vivendo atualmente. Apresenta aqui uma visão futurista e provocativa de como serão as fazendas em um futuro não muito distante. As fazendas do futuro serão pequenas e inteligentes. Enxames de drones serão utilizados para o levantamento de informações do campo, frotas de tratores inteligentes trabalharão em colaboração com robôs agrícolas para cuidar das plantações, e a saúde e bem-estar dos animais será continuamente monitorada. E onde estará, então, o agricultor ou fazendeiro?
Bom, ele ficará confortavelmente sentado em sua poltrona, monitorando as variáveis de interesse da fazenda e pede a sua caneca favorita de chá, café ou mesmo cerveja.